capítulo 11, primeiro livro de Crônicas, capítulo 11, assim diz a palavra, verso 15 em diante. Eu só quero fazer aqui uma observaçãozinha. Estamos muitos pregadorzinhos modernos hoje que diz assim, a Bíblia vai dizer, a Bíblia vai dizer. Não, a Bíblia não vai dizer não, já está dito. Está escrito. Se vai dizer, porque não está escrito ainda. Está escrito. Assim diz a palavra. Não é? Capítulo 11, versículo 15. E 3 dos 30 chefes desceram a penha a Davi, na caverna de Adulão. E o arraial dos filisteus estava acampado no vale dos Refaíns. Davi estava então no lugar forte. E o alojamento dos filisteus estava então em Belém. E desejou Davi, disse, quem me dará a beber da água do poço de Belém, que está junto à fonte? Então aqueles três romperam pelo arraial dos filisteus, tiraram a água do poço de Belém, que estava à porta, e tomaram dela e a trouxeram a Davi. Porém Davi não a quis beber, mas a derramou perante o Senhor. E disse, nunca, meu Deus, permita que faça tal. Beberia eu o sangue desses varões com as suas vidas, pois com perigo das suas vidas a trouxeram, e ele não quis beber. Isso fizeram aqueles 3 homens. Amém? Meus irmãos, eu quero, nesta oportunidade, falar sobre um assunto muito importante. Nós encontramos nesse texto, Davi, por certo, diz o texto que ele estava na caverna. Ele estava num lugar deserto. Estava sendo perseguido por Saul. Saul estava procurando Davi para matá-lo. Meus irmãos sabem, ali na caverna de Adulão, Davi desceu, se acampa lá na caverna, e desceram 400 homens para estar com ele. 400 homens, 3 tipos de pessoas que estavam lá. Olha, irmãos, o negócio não era fácil. 3 tipos de homens. Primeiro, homens que estavam em aperto. Estavam em aperto. O segundo, endividados. Homens endividados. Em aperto, endividado. Terceiro batalhão, homens desgostosos, amargurados. E a Bíblia diz que Davi se fez chefe deles. Chefiar uma congregação de pessoas endividadas, pessoas que estavam em aperto e pessoas amarguradas, desgostosas. E essa congregação, ela cresceu mais um pouquinho. Diz que depois veio mais 200, tornou 600 homens. E desses 600, Deus levanta lá 30 valentes, homens de guerra. E um dia Davi sente um desejo. Quem me dera beber da água do poço de Belém. Glória a Deus. Quem me dera. Se tinha um desejo da sua alma de beber do poço
de Belém. Da água de Belém. Mas acontece, havia alguns imprevistos. Os filisteus estavam acampados. O poço era na porta de Belém. Na porta da cidade. Mas lá estavam os filisteus. Mas desses homens angustiados, desses homens endividados, desses homens que estavam em aperto, Deus foi trabalhando na vida deles. E se tornaram os grandes valentes de Davi. 3 deles, nós vamos buscar água para o chefe. Vamos buscar água. Nós vamos buscar água. E não é que eles romperam. Eles não tiveram medo. Nós vamos buscar da água de Belém. Aleluia. Para o nosso chefe. Glória a Deus. Para o nosso pastor. Imagine, irmãos, uma congregação nessa situação. Mas lá estava o pastor. Lá estava Davi. Glória a Deus. O grande salmista de Israel. Não estava no trono, mas era rei. Era ungido. Tinha um azeite sobre a tua cabeça. Glória a Deus. E ele sente esse desejo de beber da água. Da cisterna de Belém. E os homens trouxeram a água. Eles foram, romperam. Eu não sei se eles ficaram invisíveis, sei lá, mas eles romperam e trouxeram a água do poço de Belém. E quando ele viu a água, disse: não, eu não vou beber esta água. Essa água é sangue. É sangue. Isso é profético, viu, irmãos? Esta água eu não vou beber. Aí nós vemos a água, sangue. E ele oferece um sacrifício a Deus. Derrama perante o Senhor. Água. E nessa noite eu quero falar sobre isso. Desejo. Você tem algum desejo? Quem tem algum desejo nesta noite, levante a sua mão para o céu. Algum desejo. Glória a Deus. Sabe, irmãos, desejo é vontade de possuir algo. Desejo é ter gozo, é ter alegria. E Deus, nesta noite, eu estava orando desde ontem, falei: eu vou pregar o quê para esses jovens? Com os jovens, eu nunca preguei com os jovens. Aí Deus, desejo. Deus colocou um desejo. Aleluia. O desejo. Então, desejo é vontade de possuir. Glória a Deus. Quem sabe o teu desejo nessa noite é possuir e ser possuído. Possuir e ser possuído. Glória a Deus. E sabe, irmãos, e Davi, no Salmo 37, ele diz assim: deleita-te no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Aleluia. Glória a Deus. Deleita-te no Senhor, e Ele concederá o desejo do seu coração. Aleluia. Deus sabe qual é o teu desejo. Deus sabe o que você precisa nesta noite. Glória a Deus. Quem sabe você orou lá na sua casa, disse: eu vou para a casa de Deus hoje. Sabe? Deus sabe como é que você chegou até aqui. Deus sabe como você chegou aqui nessa noite. Para mais um culto.
Você chegou até aqui. E você tem um desejo. Eu não sei qual. Mas o Espírito Santo sabe qual é o desejo. Do seu coração. Então descansa em Deus. Espera em Deus. Glória a Deus. Sabe, irmãos, esse lugar que Davi estava era um lugar deserto. Era um lugar deserto. Era uma terra seca. Era uma terra seca. No Salmo 63, Davi estava no deserto, tendo que sede. Numa terra seca e cansada. Numa terra seca e cansada. Ele tinha sede de Deus. A sua alma tinha sede de Deus. É bem verdade que está dizendo no sentido espiritual. Que a alma dele tinha sede de Deus. E só vai à fonte quem está com sede. Eu me lembro muito bem. O pastor Osmar cantava um corinho bem curtinho, né? Não sei se os irmãos lembram. Que ele cantava. Faz-me beber do teu rio, Senhor. Faz-me beber do seu rio, Senhor. Glória a Deus. O salmista, no Salmo 46, muito conhecido, né? Ele disse, há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus. E Deus está no meio dela. O rio está correndo no nosso meio. Na cidade de Deus. Aleluia. Deus está no meio dela. E não pode ser abalada. Glória a Deus. Quem bebe dessa água não vai ficar abalado, não, irmãos. Haja o que houver. Venha o que vier. Ele não se abala. Ele não se abala. Em todas as circunstâncias, por mais adversas que seja, ele não se abala. Ele não deixa de ser crente. Se o bolso está cheio, ele é crente. Se o bolso está vazio, ele é crente. Se está empregado, ele é crente. Se está desempregado, ele é crente. Se está doente, ele é crente. Em todas as circunstâncias, ele é crente. Porque ele está bebendo do rio. Glória a Deus. Meus irmãos, quando eu falo em circunstâncias adversas, eu me lembro de Jó. Jó, certa vez, você não sabe a situação de Jó, não é? Perdeu tudo. Perdeu os filhos, só ficou a mulher. E a mulher ainda chegou nele e disse, olha rapaz, o negócio é o seguinte. Sua situação é... Diz que a mulher dele não suportava nem o bafo dele mais, não, nem o bafo. O negócio estava feio. Nem o bafo dele ela suportava mais. E ela olha para ele e diz, homem, amaldiçoa a Deus. E morre logo, morre. E ele disse, com qualquer doida assim falas tu. Assim tu fala, tu tá doida, mulher, eu não vou amaldiçoar a Deus. E no capítulo 6,
o verso 8, ele diz: quem me dera, quem? Se Deus cumprisse o meu desejo e me desse o que eu espero. O que você espera? Ele tinha uma esperança. Aleluia. Lá mais para frente ele disse: eu sei em quem eu tenho, que o meu Redentor vive. Por fim se levantará sobre a terra, e ainda na minha carne eu verei a Deus. Glória a Deus. Se você estivesse na mesma situação que ele estava, será que teria esse mesmo desejo? De ver Deus. Meus irmãos, desejo que Deus nessa noite desperte um desejo. Se você ainda não tem algum desejo, que nessa noite Deus desperte um desejo. Glória a Deus. Meio-dia o sol apila. Lá vai Jesus caminhando em direção à fonte, ao poço. Lá estava a pior pessoa daquela cidade. Uma mulher samaritana estava lá. E ele se aproxima e disse: mulher, dai-me de beber. E ela disse: como pode? Tu sendo judeu, me pedes a mim. Tu não sabe que a gente não se comunica? Aleluia. A gente não se comunica. A gente é de mal. Sabe, irmãos? E Jesus disse: dai de beber. Glória a Deus. E o diálogo continua. Glória a Deus. E ele disse para a mulher, e disse: ó mulher, se tu soubesse quem é que te pede de beber, tu lhe pediria, e ele lhe daria da água viva. E ela disse: aonde é que tu tens essa água? Desperta. Onde tu tens esta água viva? O Senhor não tem corda. O Senhor não tem balde. O poço é fundo o poço. Aonde tens a água viva? Jesus disse: quem tomar desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der, fará nele uma fonte que jorra para a vida eterna. Ah, despertou, então me dá, eu quero essa água. Dai-me desta água. Aleluia. Sabe, irmãos, ela recebeu esta água espiritual que jorra, que jorra, que jorra para a vida eterna. E ela já saiu dali para pregar a palavra. Ela disse, deixou o cântaro, Jesus revelou a sua vida promíscua, e agora ela sai, deixa o cântaro lá e vai até a cidade, já jorrando água da vida, falando dele. Vinde e vede um homem que disse tudo quanto eu tenho feito. Porventura não é o Cristo? Quantos aqui que têm desejo de pregar a palavra? Tem algum jovenzinho aqui que tem desejo? Às vezes eu vejo que eles vêm aqui, não, e ficam assim meio tímidos. Você tem desejo de pregar a palavra? Se você não tem ainda, peça a Deus nessa noite. Deus, põe um desejo no meu coração. Um desejo de pregar a tua palavra.
A mulher já saiu dali pregando a palavra. Glória a Deus, desejo. Meus irmãos, Jesus, Ele é essa fonte inesgotável. No último dia, o grande dia da festa, Jesus se colocou no meio e gritou, bradou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aquele que crê em mim, como diz, não é como vai dizer, não, é como diz a Escritura, rio de água viva fluirão do seu interior. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, no capítulo 47 do livro do profeta Ezequiel, nós encontramos aqui pelo menos 4 estágios. Deus mostra para Ezequiel algo. Mostrou para ele um rio. Um rio. Diz, vem cá. Mediu 40.000 côvados, que dá mais ou menos 450 metros. E disse, passa aí. Passa aí. E ele passou, molhava só os pezinhos artilhos. Só molhava os pezinhos. Glória a Deus. E Deus disse, vamos melhorar mais um pouco? Mediu mais 1.000 côvados. A água já estava no joelho. A água já estava no joelho. Está melhorando, não está? Olha, irmãos, a água já está dando no meu joelho. Já estou tendo uma vidinha de oração já. Olha, o negócio está ficando bom. Glória a Deus. Está ficando bom. Mas vai melhorar. Mediu mais 1.000 côvados. E a água já dava no... A água já chegou no coração. Nos lombos. Na cintura. Glória a Deus. Aleluia. Meu coração já está, ó, cheio. Aleluia. E Deus diz, vamos melhorar mais um pouco ainda. Vamos melhorar mais um pouco. E mediu mais 1.000 côvados, agora já era a profundeza. Que não dava mais para... Os pés dele já não alcançavam mais o fundo do rio. Agora era nadar. Era mergulhar. Glória a Deus. Era mergulhar no rio de Deus. Aleluia. Ah, já aceitei Jesus, está muito bom. Ah, eu já estou congregando, está muito bom. Mas já recebeu o batismo com o Espírito Santo? Hoje nós estudamos lá em Éfeso, na igreja de Éfeso, né? Paulo chega lá e pergunta, vocês já receberam o Espírito Santo quando cresceram? Nós nem sabemos que haja Espírito Santo. Nós nem sabemos que haja esse negócio aí, Espírito Santo. Aleluia. Eles ainda não tinham mergulhado no oceano de Deus. Nas águas profundas de Deus. E sabe, irmãos? Aleluia. Depois desse processo, irmãos, vem lá em João capítulo 3, versículo 8. O vento sopra onde quer. Ouve a sua voz. Ninguém sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim são os que é nascido do Espírito. Aleluia!
Glória a Deus, depois que você mergulhar nas profundezas do Espírito, nas profundezas do rio de Deus, você não manda mais em você mesmo. É o Espírito Santo que manda agora. Agora você é guiado pelo Espírito Santo. Agora você é uma nova criatura guiada por Deus, possuído pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Depois desse mergulho do Espírito Santo, irmão, se você continuar a leitura ali, de um lado do rio tinha árvores frutíferas, do outro lado tinha, e aquela água corria para sarar as águas do Mar Morto, que eram a água morta. Depois disso, meus amados irmãos, você vai produzir fruto. O fruto do Espírito Santo vai produzir fruto para alimentar as pessoas famintas. A partir daí você vai levar pão para o faminto. A partir daí você vai levar água para o sedento. A partir daí você vai produzir frutos. Você vai levar saúde. Glória a Deus. Irmãos, eu tenho muito desejo de ser usado ainda por Deus. Eu não sei você, mas eu tenho um desejo. Ao passar dos tempos, irmãos, há muitos anos atrás, eu não tinha vindo ainda para Sorocaba. Naquela época, quase todos os cultos, Jesus salvava, batizava com o Espírito Santo, renovava, curava, era uma coisa tremenda. E um dia eu deitei, aquilo foi para mim uma revelação, uma visão do alto dos céus. Eu estava na beira de um rio, o rio caudaloso, um rio grande. E eu comecei a andar na margem daquele rio. Eu, pastor, comecei a andar. De repente eu vi que as águas começaram a minguar. Falei, ué, o que está acontecendo? Por que essa água está indo? E eu fui andando. E de repente só tinha um chorinho de água por cima de umas pedras. Aquele chorinho bem pequenininho. E eu entrei no leito do rio e tinha uma caverna no meio do rio. E eu disse, eu vou entrar nessa caverna. Eu entrei lá, tinha um grupo de irmãos, tudo já velhinhos, cabelo branco, as irmãzinhas, de joelho orando. E eu disse, meu Deus. E a partir de lá para cá, irmãos, eu estou observando que... Aí eu até pedi desculpa. Desculpa eu chegar aqui. Não, pode ficar à vontade. Aí quer orar conosco? Aquele grupo de pessoas idosas. Olha, irmão, que Deus nos ajude nesta noite. O rio não secou. Foi nós que secamos. O rio continua correndo. E nós. É muito triste. Os batismos com o Espírito Santo foram cessando. As curas divinas foram cessando. Salvação de almas foram cessando. Nós temos um campo, 400 igrejas. Chega no final do ano, não se batiza 1000 pessoas. Mais da metade não manda um candidato para batismo. Será que o rio está correndo? Meu Deus. Vai cessando. Vai cessando. Mas ainda há um remanescente na terra. Há um remanescente que ainda dobra os seus joelhos e chora na presença de Deus.
Há ainda um remanescente que sente a presença gloriosa do Espírito Santo. Aleluia! E nesta noite nós vamos fazer agora uma oração, porque tem só 5 minutos. Glória a Deus. Não vou fazer apelo para que todos aqui são crentes nesta noite, mas um apelo para os crentes. Primeiro apelo, você que está enfermo e tem um desejo de ser curado, saia do seu lugar e venha até a frente.